Pessoal, eu acabei de vir do monte tirar fotografias. Porra, está-me a fazer cócegas. Acabei de vir do monte tirar fotografias e estive a utilizar algumas aplicações. Eu lembrei-me que seria uma ideia mesmo muito boa e eu simplesmente mostrar-vos quais é que são aquelas que eu considero as melhores aplicações para fotógrafos. Por isso, sem mais demoras, bora mas é para este vídeo. Em quinto lugar, nós temos a aplicação GuruShots. E esta aplicação permite-vos basicamente participar em concursos de forma online e gratuita. Ou seja, vocês dão upload às vossas imagens, depois lá dentro têm vários concursos com vários tipos de fotografia, como por exemplo concursos de animais domésticos, concursos de, sei lá, de paisagens ou de rios e coisas assim, e vocês vão participando e ganhando prémios à medida que vão participando. Depois, à medida que fazem isto, vocês também vão votando nas fotografias que vocês consideram que são melhores. Isto é uma espécie de um jogo em que basicamente vocês então utilizam as vossas fotografias como instrumento para ganhar, digamos assim. O problema é que com o tempo tem-se tornado cada vez mais um jogo e menos uma plataforma de fotografia e de talento. Por isso, de certa forma, neste momento é mais uma cena de quanto mais vocês participam, quanto mais vocês estiverem na aplicação e quanto mais dinheiro ganharem, gastarem, maior será a probabilidade de vocês então chegarem ao topo. E isso para mim deixa-me um pouco desmotivado, mas a verdade é que eu já me diverti imenso com esta aplicação, por isso eu acho que não custa nada tentar e no início é bem motivante, até vos dá vontade de tirar mais fotografias, aliás até vos dá mais ideias para tirar fotografias, porque eles criam concursos muito específicos, como por exemplo concursos em que vocês têm que tirar por exemplo fotografias a binóculos, e isso também obriga-vos a pensar e obriga-vos a ser bastante criativos e a praticar. Mas no geral eu considero que se está a tornar muito mais um jogo do que propriamente uma plataforma então de talento, mas ainda assim eu acho que é bastante divertida. Em quarto lugar, nós temos uma aplicação chamada Exposure Calculator e esta aplicação faz as contas matemáticas de exposição por vocês. Ou seja, imaginemos que nós estamos a tirar uma fotografia a uma paisagem e nós temos uma abertura de 9, um ISO de 200 e um tempo de exposição de 250. Então, nós temos a exposição perfeita, é assim que nós a queremos, mas nós queremos que o ISO esteja menor, ou seja, nós queremos passar o ISO para 100. Ou seja, nós passamos a ter uma abertura de 9 e um ISO de 100. E agora surge um problema, que é, se eu mantiver o meu tempo de exposição como 250, ou seja, o tempo que ele estava anteriormente, a verdade é que nós vamos ter uma foto mais escura. Por isso, qual é que será o tempo de exposição que eu tenho que passar a utilizar para ter a mesma exposição que eu tinha anteriormente? Então é aqui que a aplicação entra. Vocês metem então as que tinham anteriormente, ou seja, as definições que tinham anteriormente. Neste caso seria então uma abertura de 9, um tempo de exposição de 250 e por fim um ISO de 200 e depois metem a nova exposição. Ou seja, nesta nova exposição nós temos uma abertura de 9, ou seja, mantivemos a abertura, temos um ISO de 100, diminuímos o ISO e se forem para baixo ele diz-vos então qual é que será o tempo de exposição que vocês devem utilizar para ter uma exposição exatamente igual à que tinham anteriormente. No geral eu acho que é fantástico porque basicamente faz contas matemáticas por vocês e permite-vos, em vez de fazer as coisas, pronto, lá está, a olho, vocês fazem as coisas de forma matemática e de ciência, por isso realmente funciona. O problema é que nós nem sempre temos tempo para isso. Imaginemos que nós estamos a tirar fotografias de desporto, nós raramente vamos utilizar esta aplicação, mas de certeza que quando vocês tiverem tempo e estiverem a tirar paisagens, aí vai funcionar e se vocês então tiverem tempo, esta aplicação vai-vos então salvar a vida. E honestamente ela funciona mesmo muito bem, é mesmo muito simples, não tem nada assim que saber. No início pode ser um bocadinho confusa porque tem muitos números, mas no geral é bastante fácil de utilizar e eu definitivamente aconselho. Em terceiro lugar, nós temos o Snapseed. O Snapseed é uma aplicação de edição de imagens. É super simples de utilizar e é mesmo muito rápida. Eu tiro uma fotografia com o telemóvel e eu normalmente gosto de editar antes de publicar então no Instagram e eu literalmente em 20 ou 30 segundos eu tenho a minha imagem completamente pronta. E aliás, eu até já utilizei fotos da câmara e ela também funciona mesmo muito bem. Porque lá está, eu acho que ela é bastante fácil de utilizar e ainda assim consegue então ter bastantes instrumentos para vocês utilizarem. Depois vocês também têm lá alguns filtros de imagem, só que eu não gosto nada de filtros, eu prefiro ser eu a editar as minhas fotografias, acho que é a melhor forma que nós temos de aprender, mas ainda assim tem lá alguns que vocês podem experimentar e que também vos poupa então bastante tempo. Mas no geral eu considero que é de longe a melhor aplicação que existe para edição de imagens. Pessoal, eu ia agora passar para a segunda, mas acabei de reparar que eu não tenho as LEDs ligadas. E o
pensava que tinha as LEDs ligadas desde o início do vídeo e nem sequer me lembrei. Tipo, não faz assim tanta diferença, mas eu gosto bem de ver as LEDs, tipo, são bem bonitas. Mas se calhar vou só pôr uma cor. Vou pôr azul, só porque encaixa bem. Também podia pôr laranja, não tem laranja, pois. Podia tentar pôr vermelho, mas o vermelho é bem fraquinho. Por isso, acho que vai ser... Qual dos azuis? Estou curioso, pessoal, qual dos azuis é que vocês preferem? Eu acho que vou pôr... Eu vou deixar o mais clarinho. Não, vou nada. Vou deixar o mais escuro, só porque é mais forte. Mas segunda aplicação, ou segundo lugar, é a Golden Hour App. E esta aplicação permite-vos saber onde é que o Sol está em cada minuto do dia em literalmente todos os lugares do planeta. E funciona de uma maneira super simples. A única coisa que vocês precisam de fazer é entrar na aplicação, adicionar o lugar então onde vocês se encontram, ou pelo menos o lugar do qual vocês querem saber onde é que o Sol está, e rapidamente ele mostra todo o horário do Sol, desde o momento em que ele nasce até o momento em que ele simplesmente desaparece e aparece a Lua. Para além disso, aqui em baixo vocês também podem ir onde diz mapa, e a partir daí muito facilmente vocês podem ver todos os lugares onde não é a aplicação, onde o Sol se encontra, tendo em conta então sempre um determinado ponto de referência. Por exemplo, imaginem aqui na Praia Norte. Eu adoro ir à Praia Norte, é um dos sítios que eu considero que são mais bonitos cá em Viana. Mas a questão é que eu nunca sei bem onde é que o Sol se vai encontrar, por isso eu utilizo sempre esta aplicação para saber exatamente onde é que ele se encontra. Imaginemos que eu quero mesmo quase a desaparecer e que eu quero assim mais para a direita. Eu posso chegar aqui e ver nesta barrinha exatamente o sítio, ou pelo menos as horas à qual ele vai se encontrar então no sítio que eu disse. De vez em quando o meu português fica tão confuso. Por isso, resumindo, vocês podem então ver os horários do Sol, da Lua e todo o lugar onde o Sol se vai encontrar, dependendo então das horas e dos minutos então que vocês estão interessados. Por exemplo, havia alturas em que eu vinha de Lisboa, eu já nem sequer tinha bem noção a que horas é que o Sol simplesmente se punha aqui em Viana, por isso eu ia à aplicação, via quando é que ele estava no sítio exato que eu queria e aqui em baixo diz sempre as horas. Neste caso, o sítio que eu estava a ver, neste caso na Praia Norte, seria às 8h35, ou seja, eu sabia que eu tinha que sair um pouco mais cedo que às 8h35, mas que seria nesse exato minuto que o Sol estaria perfeito, pelo menos para aquilo que eu quero. E eu acho que esta aplicação é simplesmente fantástica pelo facto de ser então super simples de utilizar, porque eu pessoalmente adoro designs ou interfaces que são mesmo simples e fáceis de se utilizar, e esta é de longe o cúmulo da simplicidade. E agora chegou o momento de apresentar a grande vencedora, a PhotoPills. Esta aplicação eu considero que é mesmo fantástica, porque ela basicamente diz-vos horários do Sol, localizações do Sol, horários da Lua, localizações da Lua, permite-vos calcular timelapses, permite-vos calcular exposições, também vos permite basicamente saber quais é que são as melhores distâncias às quais vocês devem clicar no ecrãzinho para focar, ou seja, as distâncias nas quais vocês devem ter as coisas focadas para conseguir ter toda a imagem focada, basicamente a Hyper Focal Distance. Também vos permite ter muitas outras coisas, por isso, no geral, esta aplicação tem tudo aquilo que todas as outras, ou quase todas as outras que eu referi, têm. Por isso, porque é que eu, enquanto fotógrafo, preferiria utilizar esta, ou melhor, porque é que eu preferiria ter todas no meu telemóvel em vez de ter simplesmente a PhotoPills? O problema desta aplicação é que ela tem tanta coisa e é tão profissional que às vezes se torna tão complexa de se utilizar que nós simplesmente não temos o tempo ou a paciência para o fazer. Ou seja, há alturas em que eu, por exemplo, quero ir tirar uma fotografia, por exemplo, à Praia Norte, como eu já referi várias vezes, e eu tenho mesmo pouco tempo, já são 8 e eu sei que o pôr do sol deve estar quase, e eu apenas quero ver muito rapidamente qual é que é o momento exato em que eu quero tirar a minha fotografia. Se eu vou por aqui, eu vou demorar um bocadinho, porque isto tem tantos detalhes que eu me acabo por perder, e quando dou por ela já passaram para aí 15 minutos, eu ainda não percebi bem a que horas é que eu quero então ir para lá. Por isso, no geral, eu prefiro manter todas estas aplicações no meu telemóvel, como é óbvio, se vocês também tiverem espaço façam o mesmo, e no geral, quando eu tenho muito tempo e quando eu estou um pouco mais relaxado, eu utilizo a PhotoPills porque lá está, é perfeita, tem tudo e faz tudo de forma mesmo muito detalhada, mas quando eu tenho que fazer as coisas mesmo muito rapidamente, eu pego nas outras duas, ou seja, na Exposed Calculator e também no Golden Hour App, e utilizo então essas para então fazer as cenas mesmo muito rapidamente e tirar então as melhores fotografias que eu consigo. E é este o vídeo, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje então, como vocês viram, eu peguei em todas as aplicações, ou pelo menos as melhores aplicações, as 5 melhores,
que eu utilizo então para quando eu vou fotografar. Elas dão mesmo muito jeito, por isso honestamente eu utilizo-as mesmo. Até agora a que eu mais utilizei foi mesmo a Golden Hour App, aquela em que vocês conseguem ver localizações do sol e assim, porque opa, é mesmo fantástica, funciona mesmo super bem e eu só não lhe dou o primeiro lugar porque lá está, só tem isso e a Photopills, como eu disse, tem muitas coisas, por isso merece muito mais o primeiro lugar, mas no geral é a Golden Hour que eu mais utilizo e também acho que vos vai ajudar bastante, por isso experimentem, instalem todas, vejam o que é que vocês acham. Se não tiverem espaço, vocês estão tramados, estou a brincar, vocês conseguem safar-se sem isto, por isso no geral, se vocês têm tão pouco espaço, eu diria então para instalarem só a Photopills e tentar sempre ter uma aplicação de edição de imagem. E é isso, já sabem, partilhem com os vossos amigos e com os vossos cães. Qualquer coisa que vocês tenham ficado com dúvida ou queiram comentar alguma cena ou uma ideia para um próximo vídeo, digam aí abaixo ou então no meu Instagram, que já agora é Simon Explore, mudou o nome, antes era Simon Pix, agora é Simon Explore, devia fazer um vídeo acerca disso, mas pronto, vai ficar para mais tarde. E é isso, espero que tenham gostado, fiquem bem pessoal.